Olá, meu nome é Nathalie, este é o Phil Drops e este vídeo faz parte da série sobre metodologia filosófica. Vou falar sobre falácias. Há basicamente dois tipos de falácias. Falácias formais, quando o erro está na estrutura do argumento, e falácias não formais, quando o erro está no conteúdo do argumento. Este vídeo será sobre as falácias não formais. Não existe uma classificação universalmente aceita sobre as falácias não formais. Há várias listas das falácias, algumas circulam pela internet, inclusive com nomes diferentes para a mesma falácia. Algumas privilegiam o nome em latim, outras a tradução, tem em português, tem em inglês. Agora, o termo falácia pode ser usado para designar qualquer coisa equivocada, qualquer crença falsa ou contraditória. Na lógica, o termo falácia é um pouco mais específico. Ele é usado para um erro de raciocínio, um erro de argumentação. Alguns erros são muito grosseiros e não enganam ninguém. Então, a lógica reserva esse termo falácias apenas para aqueles erros de raciocínio que parecem corretos, mas que, na verdade, quando observados mais de perto, com mais cuidado, eles são errados, né? Eles são psicologicamente persuasivos e convincentes, mas tem um erro de argumentação. Então, em outras palavras, a falácia é uma forma de raciocínio que parece correta, mas que, quando examinada mais cuidadosamente, não é. Então, como eu havia dito, há vários tipos de falácias não formais, e é difícil encontrar uma lista exaustiva. Eu vou mencionar aqui 11 falácias não formais, e é impossível encontrar outras falácias em livros de lógica, e circula também na internet um pôster bastante interessante sobre a lista de falácias. Eu vou colocar aqui para vocês. A primeira falácia não formal é o argumento ad bacum, quando se apela à ameaça, à intimidação ou à força, para impor, desse modo, uma aceitação do argumento. Por exemplo, quando há um temor reverencial na relação, numa organização militar ou numa organização religiosa, como aparece no filme Tropa de Elite, né, o famoso pede para sair, isso é um argumento ad bacum. A segunda falácia não formal é o argumento ad hominem, quando o alvo do argumento, o alvo da crítica, é o autor que fala e desqualifica essa pessoa, não foca no argumento. O argumento não é refutado, mas a pessoa que fala, que pronuncia, ela é desqualificada, ela é ofendida. Por exemplo, xingar alguém de comunista ou de crente, como se isso fosse um xingamento, é um argumento ad hominem. O que está sendo atingido não é o conteúdo, não é o argumento, mas a pessoa que fala. A terceira falácia não formal é o argumento ad ignorante, quando alguém sustenta uma proposição como verdadeira porque ninguém provou a falsidade. Por exemplo, deve existir fantasmas porque ninguém provou que não existem. E o inverso também acontece, vice-versa. Quando alguém afirma a falsidade de uma proposição quando ninguém demonstrou que ela é verdadeira. Por exemplo, Deus ou a alma não existe porque eu nunca vi. Então, esse é o tipo de argumento ad ignorante. Quarta falácia não formal. Argumento ad misericordiam. Quando se apela à misericórdia ou à compaixão para que o argumento seja aceito. Então, mais uma vez, não é uma refutação do argumento, é um apelo a algo externo. Por exemplo, quando num julgamento de um crime contra a vida, o advogado, sem mais recursos para defender o réu, pede a absolvição do réu porque ele teve uma vida muito difícil, por causa do ambiente onde ele nasceu. Então, isso é um argumento ad misericordia. A quinta falácia não formal é o argumento ad populum, quando se dirige ao apelo emocional das pessoas, né? Da galeria, né? Você joga para a galeria. Então, esse é um recurso preferido do demagogo e dos publicitários também. Por exemplo, se uma medida introduz uma mudança na sociedade e o demagogo é a favor dessa medida,
ele vai falar das virtudes, do progresso, dos preconceitos antiquados que precisam ser superados. Mas se o demagogo é contra, ele vai tentar despertar o medo nas pessoas de mudanças arbitrárias e elogiar a grande sabedoria da ordem existente. Então, varia aí de acordo com o interesse de quem fala. A sexta falácia não formal é o argumento ad verecundiam, quando se apela à autoridade ou ao sentimento de respeito que se tem pelos famosos. Agora, nem sempre o apelo à autoridade é uma falácia. Por exemplo, se numa discussão sobre religião alguém recorre a Darwin, é uma falácia. Mas se numa discussão sobre biologia se recorre a Darwin, aí não, aí é uma autoridade que tem conhecimento sobre o assunto. Por isso que na imprensa se entrevista autoridades sobre o assunto. Veja, a autoridade não está na pessoa, mas no conhecimento que ela carrega sobre determinado assunto. E por isso ela é entrevistada. Por isso ela é uma autoridade naquele assunto. A autoridade não é dela, ela é só uma porta-voz de um determinado conhecimento. Na verdade, a autoridade está no conhecimento, em todo o procedimento, os métodos que foram adotados. A sétima falácia não formal é a falsa causa, quando se toma como causa um efeito que, na verdade, não é a causa real. É tomar como causa algum acontecimento que não tem relação com o acontecimento posterior só porque ele veio antes. Por exemplo, o Mick Jagger vestiu a blusa, a camisa da seleção e foi assistir o jogo e a seleção perdeu. Quer dizer, é uma falsa causa, obviamente. A oitava falácia não formal é a petitio principii, quando a conclusão que se quer provar ela é adotada como premissa no argumento. Claro que a maneira de escrever essa premissa e a maneira de escrever essa conclusão vai parecer bem diferente. A ordem da frase, a estrutura da frase vai ser diferente, porque se fosse exatamente igual seria fácil observar essa falácia. Mas eles vão escrever de maneira diferente, de modo que não dá para perceber que a premissa e a conclusão, na verdade, são a mesma coisa. Vou citar um exemplo. Exemplo do livro Introdução à Lógica, do Cope. Esta situação é ilustrada pelo seguinte exemplo, dado por Waterloo. Permitir a todos os homens uma liberdade ilimitada de expressão deve ser sempre, de um modo geral, vantajoso para o Estado, pois é altamente propício aos interesses da comunidade que cada indivíduo desfrute de liberdade, perfeitamente ilimitada, para expressar os seus sentimentos. Na verdade, a primeira parte da oração está dizendo a mesma coisa que a segunda, então a premissa é igual à conclusão. E é isso que precisa se estar atento. Às vezes a pessoa não está trazendo um argumento novo, não está trazendo uma tentativa de convencimento, ela só está repetindo a mesma coisa de uma maneira diferente. A nona falácia não formal é a falácia do espantalho, também bastante comum. Quando o interlocutor ele desvirtua, manipula e muda o discurso do oponente, mais conhecido como você está colocando palavras na minha boca. Acontece quando se exagera, quando se enfatiza uma parte da argumentação e se omite a outra, conforme o interesse. Por exemplo, uma emissora de TV faz uma edição de um discurso ou de uma entrevista e pode retirar a parte que não lhe convém e só publicar aquela parte que convém. Isso é uma falácia, falácia do espantalho. A décima falácia não formal é a falácia preto ou branco, quando se apresenta apenas dois caminhos possíveis e, na verdade, existem várias alternativas possíveis, por isso preto e branco, como se só existisse preto e branco e não houvesse alternativas no meio. É um pensamento binário, que leva a um falso dilema, um dilema que na verdade não existe. Por exemplo, o lema ame-o ou deixe-o, como se só houvesse essas duas alternativas possíveis de relação entre o cidadão e o seu país. Ou está do meu lado ou está contra mim, também é uma falácia preto e branco. O maniqueísmo, que foi tão combatido por Agostinho, é um exemplo perfeito de falácia preto e branco.
Para os maniqueístas, o mundo é dividido entre bem e mal, luz e trevas, espírito e carne, preto ou branco. E a 11ª falácia não formal, a falácia do meio termo, quando se afirma que uma posição entre dois extremos deve ser verdadeira, simplesmente porque ela é o meio termo. Então, nem sempre o caminho do meio é o melhor caminho, é o caminho verdadeiro. E Aristóteles definia, de fato, virtude como meio termo entre dois extremos. Por exemplo, a coragem seria o meio termo entre imprudência, de um lado, e covardia, de outro. Mas esse raciocínio não se aplica ao conhecimento das ciências naturais, à matemática, à lógica, à física. Nessas áreas do conhecimento, não faz sentido falar em caminho do meio. Portanto, afirmar que o caminho do meio seria o melhor só porque é o caminho do meio, que deveria ser o verdadeiro só porque é o caminho do meio, é uma falácia. Por exemplo, de um lado, nós temos o movimento anti-vacina, que afirma que a vacina tríplice viral causa um transtorno no neurodesenvolvimento. Do outro, os cientistas que avaliaram mais de 600 mil crianças e concluíram que não há qualquer relação entre o autismo e a vacina. Portanto, qualquer afirmação que a vacina tríplice causa autismo é falsa e não há caminho do meio possível. Ou você afirma que não causa e essa é a verdade, ou você afirma que causa e não há caminho do meio possível. Qualquer tentativa de mediação desses dois extremos, ela é falsa. Agora, as falácias do preto e branco e as falácias do meio termo têm âmbitos diferentes de aplicação, e aí é preciso estar atento, porque uma é quase o oposto da outra. A falácia preto e branco, quando é aplicada no âmbito prático, na ética, na moral, nos valores, na política, no direito, ela pode causar um grande dano, porque ela impede uma ponderação de valores, que é tão necessária nas disciplinas humanas, nas ciências humanas, de ordem prática. Então, por exemplo, quando dois valores estão em conflito e um não vai prevalecer totalmente sobre o outro, é necessário encontrar aí um ponto de equilíbrio. O exemplo que eu dei anteriormente, o ame-o ou deixe-o, é um exemplo perfeito, quer dizer, não é ou um ou o outro, é necessário encontrar um meio termo. Quando se tem, por exemplo, conflito entre liberdade e igualdade, é preciso realizar uma ponderação de valores. Tentar impor só um em detrimento do outro e afastar o outro é muito ruim, é uma falácia. Por outro lado, a falácia do meio termo, quando é aplicada no âmbito teórico, as ciências naturais, a física, a química, a matemática, a lógica, ela pode causar um grande dano. Porque nessa área do conhecimento, os princípios de raciocínio costumam ser exatos. As respostas costumam ser exatas, principalmente na matemática e na lógica. Então, não é possível aplicar o meio termo. Ou é ou não é. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou o resultado está correto ou não está correto. É o caso, por exemplo, da vacina. Nesse caso, não é possível aplicar um caminho do meio. Qualquer caminho do meio aí é danoso. A gente está falando da biologia. Então, ou cura ou não cura, ou previne ou não previne. Por exemplo, quando o gabarito de uma prova sai, a resposta à pergunta ou está certa ou está errada. No caso das disciplinas exatas, não há uma margem para interpretação, né? Ou o resultado está correto ou não está correto. Então, este é o Phil Drops com uma lista de 11 falácias não formais. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.